Vou receber agora a psicóloga Adriana, seja muito bem-vinda. Adriana, eu tô sem o TP, então eu preciso só confirmar o seu sobrenome. Adriana Severini. Severini, desculpa que eu Isso. tinha falado diferente, né? Imagina, mas não tem seja problema. muito bem-vinda, sinta-se abraçada. Você também, é uma muito alegria obrigada. te receber, tá bom? Vamos sentar aqui pra gente começar o nosso bate-papo? Vamos. Adriana, manter a sanidade mental é mais fácil falar do que viver, né? Ainda mais nesse período, porque nós brasileiros nunca passamos por um período como esse. Pegou todo mundo, embora a gente estivesse acompanhando meio de longe o que acontecia na China, agora pegou de repente as pessoas. Foi praticamente essa semana. Sim. E veio tudo assim, em sequência. Não pode isso, não pode isso, agora fechou shopping, fechou academia, fechou tudo. Então as pessoas foram pegas de surpresa. Então está todo mundo muito assustado e muito ansioso com tudo isso que está acontecendo, e toda mudança já gera uma crise de ansiedade muito grande. É verdade. Agora, eu queria que a gente, de repente, pudesse dar dicas práticas de como as pessoas podem manter a sua sanidade mental. E eu estou buscando a minha o tempo todo, fazendo exercício, orando, meditando, acompanhando a programação da Rede Vida, que, aliás, está maravilhosa para te fazer uma boa companhia. Mas o que você sugere? Eu acho que isso que você está fazendo são coisas super importantes. É legal você manter uma rotina, assim. Então, você levantar, mesmo quem está fazendo home office, está em casa, nada de ficar com aquela coisa do pijama, uma roupinha velhinha em casa. Não, como se você fosse trabalhar. Põe uma roupa legal, coloca, porque isso já aumenta, já melhora a sua autoestima, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, levanta, você vai fazer o trabalho em casa? Levanta, toma um banho gostoso, toma um café, daí aquilo que é importante, junta a família, reúne. Aquilo que antes a gente reclamava que não tinha tempo. Então, coloca, se você tem seus filhos, coloca os filhos para tomar aquele café da manhã gostoso em família, e você começa a ter proveito disso. Daí explica, olha, agora a gente está trabalhando, mamãe e o papai vai trabalhar, e vocês vão ficar aqui fazendo a lição de casa. Então, tem uma rotina que possa seguir. Depois para de novo para trabalhar, para almoçar ou para tomar um cafezinho juntos. Então, começa a criar rotinas dentro de casa que são bons. Então, assim, fazer exercício dentro de casa. Infelizmente, a gente vai ter que aprender, e vai durar um tempinho, a fazer as coisas dentro de casa e em companhia. Verdade. E mesmo quando você perceber que você vai falar, eu não aguento mais, eu tô com muita gente. Então, combina um pouquinho. Se você tem um marido, outra pessoa que mora com você, fica agora um pouco com as crianças, e eu vou fazer o meu retiro, eu vou lá pro banheiro, vou tomar aquele banho mais tranquilo, vou passar creme, vou ficar tranquila, fazer os exercícios retirada, assim, no meu lugar, o marido também, porque homem também medita, também precisa de um tempo tranquilo. Então, assim, combina, cada um tem os seus 40 minutos, 1 hora por dia para ficar sozinho. E as crianças também precisam, porque assim, alguns, dependendo, eles acham que estão de férias. E eles não podem mais descer para a área comum do prédio, porque está tudo fechado. Então, no comecinho está sendo legal. Daqui a pouco, eles, de novo em casa. De novo em casa. Então, os pais precisam ser muito criativos no que fazer no horário com as crianças. Então, tem que ter horário para eles estudarem, fazerem lição, outro horário para eles brincarem e também ver televisão. Então, tudo precisa ser medido e usar a criatividade. Acho que está na hora da gente desengavetar aqueles joguinhos de tabuleiro da minha época. Então, assim, jogar o War com eles, banco imobiliário, essas coisas que para eles são brincadeiras novas e eles não conheciam. É e você verdade. faz em família. Então, quanto mais atividades e você for diversificando, melhor é. Então, assim, tem uma rotina para final de semana e uma rotina durante a semana. Então, diferencia as duas coisas, porque senão a gente vai começar a perder a noção do dia. Você já não sabe mais se é segunda, se é sexta, sábado, ou a gente começa a perder isso. E outra coisa que eu peço é paciência com os nossos idosos. Porque eu estou percebendo muito que, infelizmente, é o que está acontecendo. Os pais, que agora nós, estamos perdendo a paciência com os nossos pais, com os nossos avós, porque eles estão um pouco resistentes. Você fala, agora tem que ficar em casa, mas eu só vou na padaria. Não, não pode. E assim, mas explica com carinho, porque explica qual o risco que eles estão correndo. E fala assim, é por amor. E lembrar, falo brincando, que assim, não, eu confio nos outros, agora eu não confio, em você eu não confio nos outros. Esse bichinho tá solto aí, eu não confio nele. E assim, e cuidar, mas com carinho, não briga. Evita brigar, evita criar situações de estresse. Porque a gente já vai viver esse momento muito tenso. Então, assim,
cuida com carinho, porque eu tenho visto as pessoas, não, porque eu vou brigar com meu pai, eu tenho que falar sério. Falar sério é uma coisa, brigar é outra. Explica as consequências da doença para eles que são idosos, mas sem brigar, sem ser grosso, sabe? Assim, com muito amor, com muito carinho, que você está cuidando da saúde deles como eles cuidaram da nossa. Perfeito. Ontem a gente falou aqui sobre a alimentação e a relação dela com a imunidade, né? E a gente recebeu um endocrinologista nutrólogo e ele falou bastante, falou de alguns alimentos, da vitamina C, da importância do magnésio, do cálcio, enfim, essa entrevista inclusive está disponível no YouTube para quem quiser assistir depois. Mas ele deixou aqui claro que o estresse é um fator que faz cair a imunidade. Exatamente. Né? Então a gente precisa realmente manter a sanidade, né? A gente precisa, por mais difícil que pareça, a gente precisa manter a sanidade. Então, eu falo, acompanha coisas boas, igual o seu programa, está sendo uma coisa para cima, legal, assim, procura coisas boas. Às vezes a gente está colocando, lendo notícias, vê aquelas que são fake news, às vezes tem grupos que a pessoa não faz por mal e recebe algumas coisas que não têm sentido. Evita ler, deleta sem ler e não fica lendo coisas que não têm muito sentido, que são inverídicas, porque isso vai fazendo mal, vai aumentando o seu estresse, vai aumentando o seu nervosismo e você vai ficando com muito medo. Então, assim, procura fonte de informação confiável. Então, assim, redes de televisão que você sabe que são confiáveis, jornais que são confiáveis, que você sabe que a informação está vindo de forma correta. E aí você assiste, não precisa ficar assistindo, não, só vou assistir sobre isso. Não, assiste outros programas, porque tem gente que está colocando só no telejornal. Não, assiste, igual agora estava o padre falando. Então, são palavras bonitas que vêm e vão te dando otimismo, esperança. Exatamente, é isso que precisa. Por isso que a gente está aqui, Adriana. Porque a gente precisa, nesse momento, a gente não pode deixar com que você se perca, que a sua mente fique poluída. Então, acompanhe a nossa programação, porque a gente está fazendo isso tudo com muito amor e compromisso com você, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou contar algumas brincadeiras. A Adriana deu a sugestão de alguns jogos, mas vou falar de algumas brincadeiras que a gente pode fazer com as crianças sem precisar comprar absolutamente nada. Porque talvez você não tenha aí na sua casa um banco imobiliário, um war, um passatempo, um tabuleiro de damas, mas existem brincadeiras que a gente pode fazer com as crianças sem precisar comprar nada, sem gastar nenhum tostão. Já já eu vou passar algumas para vocês, tá? Mas agora, Adri, a gente tem um depoimento muito interessante de uma menina querida, ela é influenciadora digital, inclusive ela está cumprindo a quarentena. Eu vou te convidar para acompanhar junto com a turma, porque ela também fala um pouquinho sobre esse momento, como é que ela está lidando com tudo isso. Vamos acompanhar. Nós estamos vivendo uma pandemia e a Organização Mundial da Saúde afirma que o isolamento social é uma das melhores formas para evitar a continuação da propagação do coronavírus. Neste momento, nós vamos fazer uma videoconferência com a Beatriz Onofre. Ela contraiu o coronavírus e vai contar pra gente como está sendo essa experiência. Conta pra gente há quanto tempo você está em isolamento. Eu estou em isolamento já faz 2 semanas inteiras, completas. Quando que você teve a notícia que você estava com o coronavírus? Na verdade, eu só tive a notícia no sábado, mas como eu já comecei a me sentir mal na quinta-feira retrasada, na verdade, eu já fiquei isolada. Eu preferi me isolar até receber a notícia, porque como eu tenho pais idosos, eu fiquei com medo de causar alguma coisa, transmitir para alguém e tal. Então, na quinta-feira mesmo, assim que eu acordei e eu não estava bem, eu já não vi mais ninguém, fiquei totalmente dentro de casa. E conta pra gente como foi esse processo, como que você acha que você contraiu? Eu estive no Irã por 2 semanas, eu fui fazer turismo. O Irã teve um número grande de casos, mas a volta para o Brasil foi bem complicada, porque a gente teve que passar por vários aeroportos. A gente acabou tendo que ir para Bangkok, de Bangkok a gente foi para Zurique, de Zurique a gente chegou em São Paulo. Então pode ter sido no Irã, sim, mas pode ter sido num dos aeroportos ou num avião. Na verdade, eu cheguei no Brasil bem, tinha um pessoal da área da saúde esperando o nosso grupo no aeroporto. Eles fizeram perguntas básicas em relação à febre, tosse, catarro e dor de garganta, e estava todo mundo bem. Eu, inclusive, estava super bem. Foi no dia seguinte que eu acordei, que eu estava assim, péssima, com muita dor no corpo. Eu liguei para o hospital, eu fiz uma consulta que nem a gente está falando agora, é o que chamam de telemedicina, porque como eu sabia que eu estava vindo de uma área infectada,
eu pensei, bom, pode ser o corona. Então, se eu fosse a um hospital, eu também estaria expondo as pessoas do hospital. Eu falei, então eu não quero. Então, eu fiz a telemedicina. Conversei com o médico, ele falou para mim que provavelmente era o corona, porque os sintomas que eu estava tendo batiam com o corona, e o hospital enviou uma enfermeira para a minha casa e aqui eu fiz o teste. Então, nessas 2 semanas, a única pessoa com quem eu tive foi essa enfermeira, ela estava toda paramentada, de astronauta, para não pegar o vírus, coisa e tal. O que você sentiu durante essas 2 semanas? De sintomas físicos, eles acabaram rapidinho. Eu acho que depois de 72 horas, eu já não tinha mais febre, eu não tinha mais aquelas dores horríveis no corpo, ou nas articulações, nos músculos e tudo mais. E como que tá sendo essas 2 semanas sem ver ninguém? Difícil, você não ter contato com ninguém, você não pegar em ninguém, você não poder abraçar e beijar seu pai e sua mãe, por exemplo. Eu perdi o aniversário dos 2. Ele fez 91 anos, ela fez 86 anos. Poxa, a coisa que você mais quer é estar perto do teu pai e da tua mãe para poder abraçá-los, né? E eu não podia, não posso. E isso tudo bateu muito errado. E o meu apartamento é pequeno, eu tive que cuidar dele, então você tem que limpar, tem que desinfetar. Eu tive que fazer minha comida, isso é muito chato. Você não quer fazer comida, você não sabe nem se quer comer, você só quer comer besteira. Então essa parte é bem ruim. E como que você tá fazendo assim com coisas, compra de supermercado, essas coisas? Tem alguém te ajudando? Sim, quando eu precisei de algumas coisas, uma das minhas cunhadas foi até o supermercado, foi até a farmácia e pediu e comprou para mim e deixou na porta da casa. Então, ela só deixava, quando ela ia embora, eu abria a porta e pegava. Mas ontem, por exemplo, o meu vizinho da frente veio me deixar um pão fresquinho. No fim de semana, várias pessoas passaram por aqui para me deixar mimos, chocolates, doces, porque todo mundo sabe que eu sou meio formiguinha. Então, nesse sentido, foi bem legal. E o que tá te dando força nessas 2 semanas sem ver ninguém? Eu tenho dado algumas aulas pelo Skype, porque eu já tinha alunos por Skype, então eu me dou super bem com os meus alunos, eles continuam tendo aula e eu me divirto na maioria das vezes, eles fazem brincadeira, aparecem de máscara e tal. E eu voltei a escrever, eu tenho 2 livros publicados, eu estava terminando o 3º livro, então eu comecei a escrever esses textos contando os lados engraçados da história, se é que tem, mas sempre tem. E contando de eu ser mimada pelos meus amigos que me trouxeram comidinha, que eu estou engordando. Então foi o jeito que eu achei de fazer a minha terapia. Que conselhos você dá para as pessoas que estão na mesma situação que você, que ainda não tem um diagnóstico de corona, mas que já está tendo que ficar em isolamento? Fique em isolamento, não é um bicho de 7 cabeças. Tira um tempo para você, vai arrumar armário, vai ler um livro. Meus livros são ótimos, a propósito. Vai estudar inglês. Eu tenho um aluno que essa semana teve 2 aulas a mais de inglês, porque agora tem tempo para estudar. Vai estudar, vai conversar com quem você nunca conversa, vai assistir uma série. Não é o fim do mundo. Inspira, expira. Traz um pouco de paz para dentro de si e pensa o que essa situação pode trazer para a gente, no que a gente precisa mudar efetivamente, o que é que o ser humano está fazendo de errado. Vamos parar, vamos repensar a vida, vamos acalmar, vamos refazer esse percurso que está muito turbulento para todo mundo. Muito obrigada, Beatriz. Bom término de isolamento, foi um prazer falar com você, viu? Obrigadão. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Coisa boa. A gente poder ouvir tudo isso que a Beatriz Onofre passou pra gente é maravilhoso, né? Beatriz é escritora, vale a pena depois você conferir os livros dela. Muito obrigada, Andressa, por esse trabalho tão importante. Daqui a pouco a gente vai continuar e eu vou falar sobre os joguinhos que a gente pensou, tá? Joia. Beatriz deu várias dicas de como é que a gente pode driblar esse momento, né? E ela disse que está continuando com as aulas dela online. E aí eu já quero fazer um apelo para você também, que tem um profissional liberal que está acostumado a prestar um serviço para você. Então é um professor online, é a sua psicóloga, é o seu professor de ginástica. Tudo que você puder fazer online, mantenha. A gente não pode esquecer que essas pessoas precisam continuar sobrevivendo e que elas precisam daquilo que você investe nelas. Então não é hora de parar tudo, tá bom? Vamos ter amor ao próximo. E outra coisa, se você, por exemplo, tá aí com uma situação de dispensou a faxineira,
pague a sua faxineira, porque ela precisa desse dinheiro e ela está contando com ele. Exatamente. Isso, tá certo? Muito. Ela está contando muito e vai precisar também desse dinheiro, porque ela vai precisar fazer as compras dela do mesmo jeito que a gente. Então, assim, provavelmente ela não tinha uma reserva. É um grupo de pessoas que não tem uma reserva para uma situação imprevista dessa. São poucas as pessoas, principalmente se for uma faxineira diarista, ela não pode contar com nada de, entrou em férias, adianta as férias, ela está precisando desse dinheiro. Então, se puder, continua pagando ou combina com ela um valor um pouquinho menor, mas não corta de uma vez e deixa sem o pagamento. Exato, isso é importante, tá? E, gente, amor, solidariedade, vamos espalhar aí, vamos abençoar as pessoas se a gente tem para oferecer, a gente pode viver com muito menos do que a gente vive hoje, então vamos pensar no próximo, tá bom? Eu tenho, Adriana, algumas perguntas que já chegaram pelo nosso WhatsApp e a gente vai passar para elas agora, tá? Já a gente vai falar dos jogos, não esqueci não, hein? Mas a primeira diz assim, a Maria Luísa, ela tem 14 anos, tem estudado e desenhado bastante neste tempo de quarentena. Procuro ocupar a minha mente com coisas que gosto. Acho que isso é uma boa ideia. O que mais posso fazer? Eu acho que é a dica que foi dada. Então, aproveitar, curtir a sua família, descobrir seu pai, sua mãe. Se você tiver irmãos, descobrir. Quando eu falo descobrir, antes a gente falava que faltava tempo. Agora está sobrando tempo. Então, como usar esse tempo de forma boa? Conversar mais com as pessoas que estão com a gente. Então, que estão ao nosso lado, essa conversa real mesmo. Então, conversar, descobrir a nossa família, ler mais livros. Tem várias universidades, cursos que estão liberando cursos gratuitos online. Então, vai estudar uma coisa que você nunca fez, nunca teve muito interesse, vai descobrir um mundo diferente. Então, eu tenho a Casa do Saber, a GV, tem vários lugares que liberaram muitos cursos online. Então, tem várias coisas para a gente fazer diferente. Perfeito. Sabe o que eu tenho feito também? Eu acho que vai de dica para você. Exercício físico utilizando ou aula online ou no YouTube mesmo. Tem várias aulas já gravadas e ao máximo e funciona. Faz! De repente você vai gostar. Outra coisa uma atividade mais calminha que eu amava quando eu tinha a sua idade. Traduzir música. Sabe aquela música que você gosta, que você canta, mas de repente você não está entendendo muito bem qual é a letra? Vai lá, vai anotando, vai procurando, pega um dicionário, vai vendo o que diz cada palavrinha daquela música que você gosta também. É uma dica legal. E a gente tem os jogos também. Se aí você tem uma família, você pode propor os jogos. Vamos falar deles? Já vamos fazer eu acho que é muito legal. Família grande é mais legal ainda. Se a família for grande, um jogo que eu amo demais é aquele jogo de adivinhação. Sabe qual é do filme? Sim. Mímica. É esse. A Esse imaginação é muito legal, porque você começa a fazer muito legal. isso. Agora, dá pra fazer uma imagem em ação sem ter o jogo de tabuleiro, tá? Sem jogo de tabuleiro, sem comprar absolutamente nada. O stop do papel. Stop do papel eu amava quando eu era adolescente. É muito legal. Então, coloca lá todas as categorias que vocês quiserem e aí faz aquela brincadeira de ver qual é a letra que começa. E todo mundo escreve uma palavra com aquela letra, iniciando com aquela letra. O primeiro que acabar fala stop, tá? E aí todo mundo para. É bacana. Dá pra fazer com as crianças menores um morto-vivo. Lembra do morto-vivo? Lembro. Bom, pra poder dar uma agitada na criançada que também não consegue ficar parada. Então, brinca de morto-vivo. Brinca de estátua com música. Coloca todo mundo pra dançar e faz a estátua, que é legal também. Tem mais alguma dica? Eu acho que é dança da cadeira, que você falou. Dança da cadeira, se você tiver um espaço legal, dá pra fazer também, porque também movimenta as pessoas. Mesmo é gostoso. com pouco espaço, às vezes só tem você e seu filho. Corre lá, uma cadeirinha, são 3, dá pra fazer ali no cantinho da sala. Muito gostoso. Né? Isso é legal também. Dá pra fazer uma brincadeira que eu gosto bastante, que é a brincadeira, não sei se o nome é cabra cega ainda, mas você muda alguma coisa de um ambiente, de lugar, e depois quem entra tem que adivinhar o que é que foi tirado do lugar. Porque isso vai pegando, a pessoa vai prestando atenção e ela se distrai do que está acontecendo em volta, porque ela tem que descobrir o que mudou. Perfeito. E vai ganhando pontos. Eu acho que você pode fazer uma gincana. Você vai montando vários jogos durante a semana e ganha um prêmio no final do mês, no final da semana. Eu acho que é muito legal. Joia. E para os idosos, vamos lá, gente. Tem um monte de aula online, como a Adriana falou pra gente, e aí, de repente, você pode aprender uma coisa nova, desafiadora. Isso é ótimo pro cérebro. Tem aulas online focadas em artesanato. Tem aulas online focadas em culinária, que também é muito joia, né? Dá pra resgatar, de repente, aquele bordado que você fazia quando era moça, aquele tricô, tá certo? Isso que eu ia falar, quem é muito ansioso, que sabe que é ansioso, procura fazer coisas que mexam com as mãos. Porque a pessoa ela fica ali com a mão. Eu tenho visto muita gente que fala que tá puxando pelinha da unha, tá roendo unha, e você não pode colocar as mãos na boca. Mesmo estando em casa, em quarentena, é legal não colocar as mãos na boca.
boca. Então, assim, vai fazer tricô, crochê, recortar alguma coisa, fazer assim, colagem, qualquer coisa que você mexa com as suas mãos e você não fica com aquela ansiedade de... porque você fica assistindo um filme, às vezes, e você tá ali com o dedinho na boca, ou mexendo e coloca a mãozinha na boca. Não. Então, faça atividades que você possa mexer com a sua mão e ficar entretida ali. Perfeito. Lembrando da adolescente que mandou a pergunta pra gente, faça as suas unhas. Talvez você nunca tenha feito. Você sabe que a gente consegue, vai treinando devagarinho, vai pintando, assista uns vídeos, porque tem um jeito diferente de pintar e vai pegando a prática. É legal também. Aprender a fazer escova no seu próprio cabelo, aprender a se maquiar, isso tudo é joia, tá? Foi o que você falou. Aproveita para fazer um banho de creme no cabelo, hidratar. Vai cuidar da gente, aproveitar para cuidar de nós mesmos e da nossa família. Muito bem. Próxima pergunta. Boa tarde, boa noite, bom dia. Cláudia, gostaria de saber o que posso fazer para me curar da ansiedade. Já estava com abstinência de remédio e agora estou pior. Minha mãe tem que ir fazer curativo nas pernas, pois tem úlcera varicosa. Eu fico muito preocupada. O que posso fazer nessa situação? Acho que nessa situação é uma situação específica. Você precisa, não sei se você já está fazendo terapia ou não. Nesse caso, sim, você precisa continuar fazendo terapia se você já está fazendo. Provavelmente a terapia vai ser online e assim, dá pra gente fazer um tratamento legal mesmo online. Então, procura a sua psicóloga, vê se ela está fazendo esse atendimento online e continua, não para. Porque quem já estava em tratamento, quem sofre de ansiedade, infelizmente a tendência é aumentar ainda mais nesse período. Então, continua fazendo o seu tratamento, não pare. Não para o tratamento. E vai intensificando essas atividades manuais. Quanto mais atividade manual, mais exercício dentro de casa que você puder fazer, melhor é. Sabe uma coisa que eu lembrei, Adriana? A minha professora de yoga, ela tá dando aula online pelo Instagram, gratuitamente, todos os dias, 7 da noite. E tem várias professoras fazendo isso. Tem. Então, yoga também dá uma ajudada para equilibrar com uma meditação, mesmo sem ninguém te ensinando, quietinha lá já ajuda nesse controle da ansiedade. E tem vários aplicativos de meditação que te ajudam a controlar isso, controlar a respiração, controlar a ansiedade, como que você vai deixando passar esse momento. Perfeito. A Liliane de Niterói, ela quer saber como convencer uma idosa a aceitar a quarentena sem surtar. Isso que eu falei, com muito amor e paciência. Lembra que ela te ensinou a andar, que você foi adolescente, que adolescente é uma fase difícil e que ela teve paciência e amor para aguentar. A gente vai ter que ensinar e passar esse período com nossos idosos, não sei o quê, 1 mês, 2 meses, 3 no máximo. Os nossos pais tiveram que aguentar 4, 5 anos de adolescência. Então, vamos lembrar disso e ter toda a paciência, todo o amor e o carinho do mundo, explicando por que eles não podem sair de casa e não brigando. Então, assim, lembrar que eles tiveram esse amor conosco por muito mais tempo. Perfeito. O nosso é um período curtinho. Perfeito. Olha, a próxima pergunta, né? Eu tô com crise de ansiedade por causa de estar estou evitando de ver muitas reportagens, mas tenho medo de não ficar informada. Meu nome é Valéria, trabalho no Hospital do Estado do Rio de Janeiro. Como manter a calma e não apavorar os demais? Valéria, aquilo que a gente estava falando no início. Busca, assim, informações de órgãos que são fidedignos. Então, assim, reportagem de locais que você sabe que a informação é verdadeira e não fica vendo toda hora. Então, você procura um horário logo de manhã, eu aconselho assim 3 vezes ao dia para você ver a reportagem. Escolhe um local que a informação você sabe que é fidedigna, não é aquela que assusta todo mundo, não é alarmista. Então, você vê qual o melhor horário. Você assiste de manhã, à tarde e um pouquinho, para você não ter um sono tumultuado, ter insônia, até às 6, 7 horas da noite. São 3 horários bons para você assistir. Depois das 7 horas da noite, não assiste mais nada. Gente, a realidade é que não vai mudar, não vem uma notícia diferente daquilo que já está acontecendo no mundo. Então, vamos seguir essa orientação tão preciosa. Mantenha a sua saúde mental, porque isso é importante. Chegou uma sugestão aqui que eu achei ótima. Se você não concordar, você fala. Ela diz assim: doutora, é interessante criar um grupo entre amigos e familiares nas redes sociais, o WhatsApp, com amigos e parentes para leitura de livros, sarais, rezar o terço em grupo. Isso é bom para desmistificar e não criar essa ansiedade e pânico? É ótimo. Achei o máximo. Perfeito. Eu estava pensando, inclusive,
criar um grupo com, assim, pessoas que não têm condições de pagar uma terapia, para a gente conversando sobre isso, sobre dicas de ansiedade, como lidar, cada um colocando a sua experiência, falando exatamente sobre isso. Eu acho que é uma ideia super legal. Eu amei. O que falta para você criar esse grupo, hein? O número do telefone? Eu já vou começar. Eu falo, eu vou fazer um grupo, porque você então começa a colocar, porque eu acho que é muito legal. Eu vou dando dicas, cada um vai falando o que está fazendo. Eu acho que é muito legal. Com certeza. Amei. É isso aí, ó. Você vai conferir lá no Adriana Severini no Instagram, porque, Adri, você posta lá quando é que vai começar esse grupo. Eu posto bastante coisa. Eu vou ver se eu crio o grupo por lá, eu crio pelo meu WhatsApp mesmo, e coloco, e as pessoas que quiserem podem entrar em contato comigo pelo Instagram, e aí eu vou colocando pelo WhatsApp ou pelo próprio grupo lá do Insta. Perfeito. Então é no Instagram Adriana Severini, o site adrianaseverini.com.br, e ela tem um canal no YouTube também com várias dicas. Adriane Severini, entra lá. Quanto mais informações boas, de qualidade, alegres, melhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço com muito carinho. Um beijo muito grande. Até a próxima. Vamos lá, gente, dando sequência ao nosso Vida